O que eu faria se eu estivesse começando hoje no trade esportivo? Quer saber? Então eu posso te mostrar, vou te mostrar nesse vídeo. Meu nome é Christian, faço parte da GetUp Trade, especialista em Correct Score e quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Alguém me perguntou esses dias, né? O que eu faria se eu estivesse começando de novo, se eu tivesse que começar de novo? Então, fica no vídeo. Se eu tivesse que começar do zero hoje, com tudo que eu já aprendi no trade, eu faria tudo diferente. Tá? Aqui existe um ponto a ser questionado. Tá? Se eu tivesse que começar de novo, do zero, mas tirasse tudo que eu sei, provavelmente eu teria feito tudo da mesma maneira. Porque foi através dos erros que eu cometi que eu cheguei e aprendi, né, a operar da maneira que eu opero, tá bom? Não tive um salto, as coisas não aconteceram do nada. Então, se eu começasse do zero, mas sem toda a carga de aprendizado que eu tive, eu ia fazer tudo de novo, da mesma maneira. Porém, se eu tivesse que começar de novo, mas eu tivesse tudo que eu sei à minha disposição, eu faria tudo diferente. Porque aí eu não iria mais errar, eu não iria mais cometer tanta ou perder tanto tempo como eu perdi. Eu vi esses dias o Flávio Augusto, né, considerado bilionário brasileiro, ele na frente de 32 trabalhadores, né? E ele disse o seguinte, né? Ele pagaria tudo que ele tem, ele daria a fortuna dele para ter menos idade, né? Ele que já tem mais de 50, ele trocaria com a pessoa que estava diante dele toda a sua fortuna para ter ainda menos de 30 anos. Por quê? Ele teria o tempo, né, a seu favor para chegar à sua fortuna novamente. Eu tenho certeza que ele chegaria. Por quê? Ele já entendeu todo o mecanismo, ele já sabe como chegar e ele chega novamente. Várias pessoas já provaram isso, já perderam tudo que tinha e em tempo recorde conseguiram novamente chegar aonde estava ou até muito mais longe. Então tudo que a gente sabe, pessoal, é o que faz toda a diferença na nossa caminhada. Por isso que eu sempre digo, estude, aprenda, tenta entender o processo e não, né, se agarrar numa pessoa que você segue aí na internet, se agarrar nele e simplesmente fazer ou replicar o que ele está dizendo. Você precisa entender o que ele faz para fazer melhor que ele. Tá? Esse é o grande objetivo. Então, se eu tivesse que começar de novo, seria fazendo tudo diferente, mas com o aprendizado que eu tenho, porque sem isso eu não iria conseguir crescer. Porque na verdade é que o iniciante não perde dinheiro por falta de oportunidade, ele perde porque não entende o jogo que está jogando. Tá? E nesse vídeo eu pretendo te contar exatamente o que eu faria se eu estivesse começando hoje. Se eu tivesse ouvido essas coisas que eu vou te falar lá atrás, talvez minha história tivesse começado bem diferente. Quando eu comecei, eu achava que trade era tipo loteria, como planilha. Eu olhava as odds e pensava, esse jogo vai ser 2-1. E claro, eu errava tudo. O problema, eu não tinha método. Eu operava emoção, não estatística. E no Correct Score, quem opera emoção, paga para aprender. Se eu pudesse voltar, eu diria para mim mesmo, cara, esquece tentar adivinhar o placar, esquece operar em riscos altos, né? Aprende a ler o mercado, aprende a proteger a banca, aprende a traduzir o que o mercado está te dizendo. O mercado, ele é nosso amigo, ele não é nosso inimigo. Ele está te dando dicas a todo momento. A gente precisa interpretar isso e não olhar o mercado como um vilão, né? E a gente tentar adivinhar ele. Adivinhação é aposta, leitura é trade. Esse é o primeiro ponto. O primeiro passo que eu daria hoje seria simples, mas poderoso. É esquecer
aquela história de stake alta, né? E olhar para o mecanismo, tá? Entender aonde eu posso aplicar aquele valor, tá? Então, essa era a principal dica, porque se eu determino uma stake de trabalho e vou atrás de buscar aonde eu posso aplicar essa stake de maneira correta, tendo método, estratégia, eu não fico olhando para o dinheiro, não fico olhando sempre em multiplicar isso. Eu fico vendo e já pensando em algo mais a longo prazo, né? Se eu tivesse entendido isso no início, teria economizado meses de frustração e muito dinheiro que eu acabei perdendo, né? O segundo passo seria dominar o básico das probabilidades. Eu estudaria médias de gol, momento de marcação, placares menos prováveis, posicionamento dentro de campo, né? Usaria um método Poisson, por exemplo, que faz essa previsibilidade a meu favor. Utilizaria aquela nossa planilha de substituição dos placares, das odds, né? Quando acontece tal evento, o que, que acontece, para onde vai a odd, isso tudo eu utilizaria. Utilizaria o Look, que é o nosso software de pré-análise, para fazer, né, essa análise, essa preparação para o jogo. Então são muitas ferramentas que hoje a gente tem à disposição que eu usaria na época. Hoje o pessoal quer uma fórmula mágica, mas a verdade é que o lucro mora na simplicidade aplicada com disciplina, o tal do feijão com arroz. Então, não inventa. Pega algo que seja valioso para você, que você consiga estar sempre utilizando e põe em prática. Tá? O engraçado é que o iniciante quer fazer 100 jogos. Eu, se começasse hoje, faria 10, mas todos bem feitos. Menos é mais. É o que eu sempre digo por aqui. Mas é claro que eu ia começar com pouco dinheiro, porque se eu estou começando, eu não tenho muita condição para operar. Para crescer a banca, eu ia utilizar um método de gestão, tá? E posso indicar o método de ciclos, tá? Porque é um método que me fez crescer a banca de forma organizada, fazer uma gestão aplicada de forma organizada. Em vez de operar por impulso, eu criaria métodos por ciclo. Em vez de operar por impulso, eu criaria metas por ciclo, né? 10 entradas bem analisadas, risco fixo por operação e uma meta de consistência, não de lucro. Porque o que te faz crescer no Correct Score não é o valor que você ganha, é o comportamento que você repete várias vezes. Se você conseguir repetir, você tem uma grande ferramenta na sua mão. Disciplina é o que se transforma em uma banca pequena e uma história grande, tá? E não em um valor poupudo, tá? Um outro erro que eu evitaria de cometer é entrar em qualquer minuto do jogo. Hoje eu só opero com base em momentos prováveis, tá? Momentos que estão na nossa pré-análise. Eu observaria padrões como quando o time da casa marca, qual é o momento que ele mais marca, qual é o momento que ele mais sofre, né? O visitante, qual é o momento que marca, que sofre. Eu usaria isso para planejar o time das entradas, né? Trading é ritmo. E quem entende o ritmo do jogo opera com precisão, não com esperança. Então a gente não entra com a expectativa, né, e virar torcedor daquilo ali. Não, a gente entra para tentar, de fato, entrar no melhor momento, né, do jogo. Se eu tivesse que resumir tudo em uma frase, seria essa: não tenta ganhar dinheiro rápido, tenta não perder rápido. Porque consistência vem quando você sobrevive o tempo suficiente para aprender. E quem sobrevive no trade vence por estatística. Não seria o trader mais esperto, nem o mais ousado. Certamente não. Mas eu seria o mais paciente. E isso no Correct Score vale ouro. Isso no trade esportivo vale ouro. Ser paciente e resiliente. Então, se você está começando agora, pega essa lista e anota. Opera por responsabilidade. Estuda a probabilidade. Segue o método, através de método de ciclos, mas o método que você tem para alavancar sua banca. Entender o ritmo dos gols e ter resiliência, paciência.
porque é assim que eu faria hoje. E é assim que você pode começar o seu caminho de forma certa. Você pode começar de uma maneira correta através dos meus erros. E eu estou aqui compartilhando ele com você. Então lembra, no trade, o jogo só começa de verdade quando você para de jogar e começa a operar. Esse é mais um grande segredo que eu posso passar aqui para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, para nós é muito importante, fortalece o nosso canal e deixa, né, nos comentários aqui qual é o vídeo que você precisa para começar, para recomeçar, quem sabe, e entender de uma vez por o caminho do trade esportivo. Tamo junto.